Seja bem-vindo aí, Daniel. Obrigado por abrir um espacinho aí do teu tempo aí. Hoje é teu dia de folga, né? Tá, Sim, sim. tá tranquilo em casa hoje, não tá na correria, né? É quarentena, Mas né? Ou trabalho ou em casa, né? Não tem outra alternativa. tu pelo menos não tá enlouquecendo, né? Tem muita gente que tá enlouquecendo porque não pode nem estar trabalhando, né? Então tem É, muita gente já entrando numa piração, né? Porque não pode nem sair de casa, né? mas é que o trabalho aqui no momento agora, como tá, é regime militar, né? Então tu sai de casa para enfrentar uma situação difícil, né? Se É, protegendo para não trazer a doença para casa, né? sim. Então é um outro É, tipo de tensão, né? sim. Realmente é um momento bem delicado. É. E aí eu te convidei para dividir com o pessoal como é que tem sido essa tua experiência em Israel. Tu é daqui de Porto Alegre, né? Eu moro em Porto Alegre também, tu é daqui de Porto Alegre. E tu já tá morando há quanto tempo em Israel? Um pouco menos de 3 anos, tá? Uhum. Eu fiz faculdade aí na URGS, residência no HPS, né? Trabalhava no Maimônides aí de Porto Alegre e vim para cá então faz 3 anos, pouco menos, para um hospital novo que a gente abriu aqui em Ashdod, que é um hospital filiado à Universidade Ben Gurion, que é Ben Gurion University of the Negev, tá? Em que na verdade é um centro de tecnologia médica, assim, que foi do nada, que o hospital abriu há 2 anos e meio, foi quando eu vim, Uhum. com pessoas de vários lugares do mundo, né? E o objetivo desse hospital é que fosse um hospital assim baseado em emergência, que era uma área que não tinha hospitais grandes por perto. Então, aí foi. O hospital é um hospital privado que atende ao serviço público, que presta serviços públicos. É uma combinação bem diferente do modelo brasileiro, assim, de SUS, né? Bem diferente. O modelo israelense é bem diferente do brasileiro. Comenta um pouco sobre como é o modelo israelense, até para o pessoal entender como é que funciona isso, porque uma das coisas que impacta diretamente como que governos enfim, a forma de resposta numa crise de pandemia difere muito quando você tem modelos de gestão pública de Sim, saúde ou gestão privada, enfim, a resposta é diferente, né? Conta um pouquinho como é que tem sim. sido isso daí, como é o É. modelo de saúde aí em Israel. Primeiro, não existe um modelo perfeito. Tá? Não existe um modelo perfeito e eu tenho várias críticas ao próprio modelo de Israel. Mas comparando com o brasileiro, é muito mais eficiente. Né? Existe aqui em Israel um serviço de saúde público em que todo mundo tem um Kupat Holim, que é um Kupat Holim é um desses serviços públicos. Né? São 5 ou 6 que competem no mercado, tem alguns maiores, outros menores, tem Maccabi, Clalit, Leumim, Yohed, tipo A, B, C, D, tá? Vários, Uhum. eles competem em mercado. Então, cada cidadão tem um desses planos. Tipo, como se fosse, em vez de ter um SUS, tivessem 6 empresas, assim, públicas, privadas, competindo por uma porção dessa verba pública. Então, por Hum. exemplo, se o modelo A é melhor, na minha cidade que eu tô, é Maccabi, que é o grande que é o hospital esse eu trabalho, né? Atende todos, né? Mas algumas coisas eletivas, o Maccabi é melhor. Tá? Mas tem outro centro, o Clalit, que compete, que tem outro centro que tem serviços de oftalmologia bons e tudo mais. Então há uma competição entre esses, né? entre os serviços. Então, isso é uma grande diferença do modelo israelense para o brasileiro. Apesar de que para a população, em última instância, o serviço é, digamos, público, né? Não é gratuito porque paga sim imposto, né? Mas é público, né? As pessoas têm acesso, mas do ponto de vista de oferta do Isso. serviço, E as há pessoas. uma concorrência e é prestado por empresas privadas. Isso. Algumas são públicas. Tem uma delas que é a unidade de funcionários e de sindicatos, tá? Outras Mas concorrem em pé de igualdade com as empresas compete. privadas. Então a origem desses sistemas assim veio lá da fundação de Israel, né? Que eram algumas comunidades assim de profissionais, os grupos foram criando esses diferentes grupos e hoje em dia já faz muito tempo que é lei que todo mundo tem que ter um. Então tu é obrigado a pagar um sistema de saúde que é caro, cerca de R$ 50 por mês. Então Então, as pessoas pagam, não é gratuito. paga, paga, Gratuito. paga. Não, não só que é o seguinte, se É. tu não tem dinheiro, se é desempregado ou imigrante, né, qualquer olê hadash, alguém que chegou em Israel, por 6 meses te dão o plano, tipo, sabe? Ou tu Uhum. tem algum problema,
de saúde, problema mental, alguma coisa assim, que não pode trabalhar, ou é aposentado, aí tu recebe isso, né? Tu não paga. Aí é o imposto dos outros. O imposto aqui é muito alto em Israel, né? Isso é uma questão que eu discordo, que podia ser um pouco mais baixo. Israel tem uma diferença do Brasil que é em relação a uma necessidade que é militar. Israel é um país que sobrevive desde a sua fundação a inimigos, né? Que não gostam de judeu, querem acabar com Israel, estragar do mapa, da montanha até o mar, essas coisas, querem acabar com isso. Então tem esse pessoal tem gente que é muito má, que está ao nosso redor. Então isso aí criou uma necessidade. Israel tem um governo forte, tá? Então Israel é um país com um governo muito forte, com parlamentarismo, e que existem uma série de protocolos já civis organizados, tipo antimísseis, preparação para guerras biológicas, e existe uma intervenção do governo em muitas questões da sociedade israelense. Não só com relações de trabalho, com algumas regulamentações de livre acordo entre funcionário e patrão. E dentro desse tipo de modelo, o governo não se mete muito. Mas quando tem uma crise, uma guerra, tem intervenção. Tá? Exemplo, quando começou esse H1N1, a gente começou a receber algumas informações que a gente teria que mudar a nossa forma de trabalhar, que a gente tinha já informações que na Itália e na China, logo que começou, tinham muitos profissionais da saúde se infectando os outros. Então a gente já sabia, já veio lá de cima a informação que a gente ia ter que trabalhar em equipes, tá? Alguns iam trabalhar, outros iam folgar. A gente começou a se organizar internamente como que a gente ia fazer isso aí. De repente, assim, veio uma determinação do presidente do hospital, não, é assim e pronto. E todo mundo obedece, tá? E a determinação foi que são 4 equipes de todo o hospital, trabalhando 12 horas, ou seja, entra uma equipe, tipo, são por cores, mas tipo verde, vermelho, amarelo e azul. Entra a equipe verde, que eu sou chefe dessa equipe, a gente entra, fica 12 horas. 12 horas a gente sai e entra a equipe azul. 12 horas sai, entra a equipe vermelha. E se alguém tiver infectado, se testa todo mundo e vê o que acontece. É uma organização militar para tempos de guerra, mesmo que seja uma guerra biológica, digamos assim. Isso é uma questão que foi determinada em todo o país, né? E teve uma determinação também do governo, que os hospitais, quanto que a gente vai receber por isso? Então, não se entrou nem em discussão quanto que a gente vai receber. Porque o meu hospital até, a gente tem livre negociação entre salário e tal. Cada médico tem um salário diferente, de acordo com a livre negociação entre o médico e o empregador. Então, eu e a instituição do Sul tem um salário, meu colega, o Burger, tem outro salário, o Baruch tem outro. Cada um tem o seu salário, não tem lei de equiparação salarial, tá? Mas agora chegou uma lei que, independentemente de quanto tu trabalhar, mais ou menos, todo mundo vai ganhar a média dos últimos 3 meses. Então, se muita gente vai trabalhar muito mais, se a gente vai trabalhar menos, não importa. Esse para os médicos e todo mundo que entra nesse regime de guerra biológica recebe a mesma coisa. Então, existe uma intervenção do governo, tá, que acontece em momentos de crise. Entendi. Por ser um país que vive já com muita frequência momentos de crise, momentos de guerra, né? Ele já adotou políticas de como encarar esse tipo de momentos, né? Já tem isso na rotina, né? Sim. A gente teve uma preparação até entrar no momento que se abriu, se ligaram os protocolos, assim, se ativaram os protocolos de guerra biológica, né? Começaram, assim, com algumas restrições a pessoas que vinham daquela área específica da China quando começou. Que outra questão, Israel fica no Oriente Médio, que é no meio do mundo. Israelense viaja muito. Então, quando começou na China já se sabia que tinha alguma coisa acontecendo, né? Então, quem vier daquela região de Wuhan tinha que ficar 2 semanas em casa. Depois já se expandiu para toda a China, depois para Tailândia, e aí foi. Tenho amigos que estavam lá na Tailândia, sei lá onde que estavam, Indonésia, Tailândia. Um desses chegaram aqui, tiveram que ficar em quarentena, né? E depois aumentou. Qualquer local que tu venha do mundo, quarentena, 14 dias em casa. Isso foi um pouco mais recente. Começaram já também, há um tempo atrás, a cancelar eventos de mais de 5 mil pessoas. Depois, eventos de mais de 100 pessoas. Tá? Depois, agrupamentos de mais de 10 pessoas. Tá? Até que já na semana retrasada entrou o seguinte: ninguém pode sair, tá? Nem para exercício. Ninguém pode sair. Não tem essa questão, por quanto tempo? Não importa, quando for preciso.
ninguém pode sair, tá? Aí se tem gente que discute, acha que é certo, é errado e tal, mas as determinações aqui são geralmente cumpridas. Tem uma questão aqui que é um problema aqui, em relação a esse tipo de isolamento, que dá para fazer um paralelo ao Brasil, que são algumas comunidades ultra-religiosas que tem aqui em Israel, né, principalmente dos judeus religiosos, assim, Touro de Preto, vivia algumas comunidades fechadas que não obedeceram isolamento. Então tem cidades hoje, a gente tem muitas dessas pessoas que estão com, acho que ontem tiveram 450 infectados de uma mesma cidade, né? Uma cidade pequena, assim, comparando com a cidade do Brasil, então 450 é muita gente, sabe? Então, isso é uma questão. Tinha algumas cidades também, comunidade de beduínas, né? Que é quarentena, mas ninguém vai se meter aqui andando na rua normal. Daí teve uma questão, ele teve um primeiro cara de Arado que pegou corona e dia seguinte todo mundo em casa, né? Uma questão que eu acho que pode ser comparado ao Brasil é essas comunidades que existem que têm uma desobediência civil, né? Em relação, tanto por uma questão de opção, ou às vezes por necessidade, né? Tipo, os religiosos que vivem em umas comunidades, muitos são pobres, né? E moram, assim, em aglomerações. É o equivalente ao que temos aí em Porto Alegre, né? Muitas regiões, muitas favelas, muitas pessoas que moram em multidão, né? Então, quando se chegar aí, a gente se imagina que vai ser complicado, né? Quando chegar nessas áreas ruins. Como aconteceu em algumas regiões no Equador agora, que também de Guayaquil, que tá ruim também, né? Então, são algumas peculiaridades que tem. Só para a gente entrar nessa questão, eu tenho alguns dados aqui, queria passar para o pessoal. Tem 7.589, acho que são atualizados esses dados, 7.589 israelenses hoje estão considerados aí Covid positivo, já são 42 mortos, 115 atualmente considerados casos graves e 403 recuperados. Um dado que me chamou a atenção é que atualmente são cerca de 8.000 testes que o governo vem fazendo diariamente. E começou com cerca de 1.000 testes, aí foi aumentando gradativamente, claro, conforme foi tendo acesso a mais testes, né, mais kits e tal. E o objetivo do governo é fazer 30.000 testes por dia, que para a população de Israel é bastante teste, né? Eu acho que é consenso na comunidade médica que o melhor caminho é fazer testes, né? Quanto mais testes você faz, melhor você consegue isolar quem está testado positivo e você consegue fazer uma melhor gestão da crise, né? Tu acha que esse é o caminho, isso dá certo, isso encurta o processo da quarentena? Sem dúvida. Como é que tem sido o processo? Sem dúvida, tá? Eu vou explicar o fluxograma, assim, como é que funciona o atendimento dos pacientes que chegam com suspeita respiratória, tá? O nosso hospital, assim como todos os outros, criou uma unidade dentro da emergência, que é a unidade respiratória, que não é só respiratória, é de pacientes que têm qualquer febre ou sintoma gripal, vai para essa unidade, tá? Nessa unidade é atendido por todo mundo, é tipo uma proteção total, né? Todos esses pacientes fazem o teste de coronavírus, tá? A maior parte, tá, que se abaixa a suspeita, vai para casa e fica em isolamento domiciliar, tá? Se a gente acha que é maior a suspeita, ele é admitido, ele vai para uma unidade de suspeitos de corona, até chegar ao resultado, que está demorando em torno de 8 horas. Se o paciente é positivo, tá? Mesmo se ele está se sentindo bem, sintomas leves, ele não vai para casa, ele vai para um hotel, tá? Então, o governo fez parcerias com hotéis e tem hotéis de corona. Todo mundo do hotel tem corona, né? Então, isso está acontecendo. Os pacientes vão para casa, eles vão direto para o hospital e de lá são encaminhados para esses hotéis. Algum paciente já tem um caso confirmado de corona, ele volta para o hospital, né? Mesmo com falta de ar, ele não passa pela emergência, ele vai direto para a unidade de corona, exceto se ele está mal. Se ele está mal, ele vem para emergência. E dentro da emergência, a gente tem uma sala de pressão negativa que a gente atende esses pacientes. Então, aqui a gente tem um capacete que a gente usa e tudo mais, que até acho que logo mais vai chegar no Brasil aí, que é uma proteção. Até é aquele que está na foto do card, né, que a gente divulgou, né? Esse aí é o que a gente está usando, que na verdade foi uma colega minha, não é o hospital que nos deu, foi uma colega minha que viu que quando começou a situação, ela, olha, foi buscar e encontrou essa máscara que é produzida em Israel, que é para ser a melhor do mundo, e comprou uma para cada um de nós. E que legal. Não, mas não é protocolado, não importa, é o que a gente vai usar e pronto, e está definido, né? E a gente está usando e está protegido. Até então, nenhum de nós pegou corona,
nenhum de nós. E a gente não tá com nenhum protocolo de chazinho de vovó, essas coisas que a gente escuta aí. A gente tá se protegendo com seriedade, né? Máscara em todos os momentos, visor, fazer qualquer exame de orofacial ou procedimento de velha com 95. Se for colocar paciente em ventilação não invasiva, aquele capacete, né? E até então... Então, tu perguntou como é que funciona em relação aos testes, né? Exemplo, ontem chegou com a minha equipe para o plantão, são 2 seniors, eu tenho 4 residentes, 8 enfermeiras, né? Chegamos lá e um dos meus residentes estava com calafrios. Um pouco de calafrios, um pouquinho de taquicardia. Nada a ver. Ok, vai para casa, faz o teste, vai embora e fica em isolamento. Né? Então sai no meio e esquece. E aí faz o teste. Se ele tivesse dado positivo, nós todos iríamos nos testar, tá? Mas ele veio negativo, segue o baile. Outras questões assim, que a gente tem de controle, que é a gente não se cumprimenta. Tem meu amigo lá, o traumatologista, meu amigo, né? E aí não se cumprimenta. Sem mão aqui, ninguém se cumprimenta. Né? Tudo bem? Quer dar o cotovelo aqui, ou bate com o pé, né? É isso aí. Ninguém se cumprimenta. Qualquer paciente que a gente vai examinar, com luva. Israel foi considerado agora recentemente o lugar mais seguro para se trabalhar, porque o menor número de pessoas das emergências, né, e UTIs com infecção, né, com corona. Sim. Aqui em Porto Alegre, o Moinhos de Vento, não sei se já evoluiu para ser o protocolo do hospital, mas pelo que eu tenho conversado com profissionais que atuam no hospital, os médicos têm tratado com a hidroxicloroquina, com azitromicina e Tamiflu, tipo, a combinação desses 3. Vocês aí têm tratado os pacientes doentes com o quê? Como é que tem sido o protocolo? Como é que é em relação ao feito protocolo, hoje? eu vou te falar uma coisa, tá? Que quem bolar um protocolo e não mudar na semana seguinte, tá errado. Tá? Porque a gente ainda não sabe muito bem o que é o corona, tá? Então, constantemente a gente está mudando. Em relação à hidrocloroquina, a gente tem alguns estudos, assim, que mostram que pode funcionar, outros acham que pode não funcionar, tem outros que mostram que tem eventos adversos, pode causar arritmias e problemas cardíacos, né? Que isso a gente já sabia da cloroquina. Então, a gente não sabe muito bem se ajuda ou se não ajuda, ou para quais pacientes que isso pode ajudar. Cada dia a gente descobre mais informações sobre coronavírus, né? Como eu falei, a gente é um polo assim, de tecnologia e ciência médica, então a gente recebe informações de ponta de vários lugares do mundo. Então, uma que a gente agora não sabe como funciona, por exemplo, o coronavírus. Você achava que era uma doença respiratória. Agora, já essa semana, já mudou. Não é uma doença respiratória, é uma doença sanguínea, tá? Que age no sangue, na hemoglobina, e aí por isso causa dessaturação, isso induz uma doença respiratória. Talvez por isso que a hidrocloroquina possa ter um efeito positivo, sabe? Então, conforme as semanas vão passando, a gente vai descobrindo mais sobre essa doença, tá? E infelizmente, mas felizmente que a doença chegou nos Estados Unidos, porque quando chegou lá, a capacidade intelectual das universidades, das escolas americanas, realmente nos fez conhecer muito melhor o vírus. Qual que a gente está tratando nossos pacientes, tá? Baseado em algumas questões que a gente já viu que funcionam e outras coisas que a gente sabe que não funciona, tá? Exemplo, tá? A gente sabe que funciona testar todo mundo. Tá? Porque a gente quer diminuir essa curva. A gente sabe que a gente ainda não tem condições de atender os pacientes da melhor forma, porque a gente ainda não tem esse conhecimento. Então a gente quer que o mínimo de pessoas fique doente para que a gente consiga aprender como esse vírus funciona, para que a gente saiba tratar as pessoas melhor. Né? Já é otimista ainda que logo mais vai sair essa vacina, mas mesmo se não sair a vacina, a gente vai aprender realmente como é que funciona a hidrocloroquina, qual que é o paciente que de fato tem benefício, qual que precisa receber a azitromicina. A azitromicina é o melhor remédio ou será que tem outros antibióticos melhores? Né? Exemplo, a Alemanha usou um protocolo diferente, não usou a hidrocloroquina, tiveram resultados bons comparando com outros locais. Né? O que eles usaram lá? Tratamento de suporte ventilatório, oxigenação, né? A própria estratégia de ventilação mecânica dos pacientes com a SARA do corona, aparentemente é diferente da ventilação mecânica da SARA causada por pneumonia comum, em relação às pressões pulmonares necessárias, ao tempo de intubação, sabe? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai descobrindo novas coisas. Hoje, tá? Existe uma discussão entre intensivistas, entre eles, entre nós, entre quão precoce nós vamos intubar esses pacientes, né, e oferecer a ventilação invasiva. A gente sabe que, em relações, se fosse SARA comum,
quanto antes intubar e oferecer ventilação invasiva, chama-se ventilação protetora, melhor é para o paciente, menor tempo de ventilação mecânica e tudo mais, né? A gente tem alguns critérios que a gente calcula entre o oxigênio no sangue versus a quantidade de oxigênio que o paciente está recebendo. A gente tem uma ideia da gravidade da doença. Isso é um dos critérios para definir entre tratamento invasivo ou não invasivo. A gente tinha dados que o tratamento não invasivo dissipa o vírus e contamina todo mundo, sabe? Então não deveria ser feito, né? E a gente agora começa a ter dados que não é bem assim, que se tiver uma forma protetora, assim, tu consegue oferecer a ventilação não invasiva para esses pacientes. E outra questão, a ventilação invasiva ajuda ou atrapalha, né? Bom, agora, como eu falei, como talvez seja uma doença no sangue, esse critério que a gente está usando para calcular a gravidade da doença, do SARA, talvez seja superestimado, porque a doença, na verdade, é na concentração do sangue, então esse cálculo muda o denominador. Então, moral da história, tem muita coisa nova, tem muita ciência sendo feita, está se descobrindo muita coisa. Isso eu falo para os meus amigos, para minha família. Nos dá tempo. A gente está querendo ganhar tempo para conhecer essa doença melhor e conseguir atender todo mundo. Mas a questão, tem que ficar em quarentena vertical ou horizontal? O que tem que ser feito? Olha, por enquanto, quanto menos pessoas doentes, melhor, tá? Porque a gente ainda não sabe muito bem como tratar isso aí, tá? E uma doença que hoje em dia se estima lá de 3 a 4% de mortalidade, ou os otimistas, 1% de mortalidade. 1% é muita gente, tá? 1% que morre é muita gente, não é só o que morre, 5% fica doente mal, né? Precisando de oxigênio, não se sabe se eles vão ter sequelas pulmonares após, né? Se sabe que a maioria fica bem, mas uma minoria fica muito mal, né? Então, se tinha ideias também de grupo de risco, não, acima de 65 anos, abaixo tá tranquilo. Não é, a gente sabe que uma grande número de pacientes em ventilação mecânica em UTI são pacientes jovens, de 30, 50 anos. Então, os idosos não sobrevivem. Sim, assim como quase todas as doenças graves, os idosos acabam morrendo mais que os jovens. Não que os jovens não fiquem doentes, os jovens também ficam doentes, mas sobrevivem mais que os idosos. Queria te perguntar sobre o que tu acha da questão da imunização em rebanho ou imunização da população. E no Brasil, a questão, a gente está no contrário do hemisfério norte, né? A gente está indo em direção ao inverno agora. O que tu acha disso como estratégia de política pública da gente fazer agora essa quarentena, né? E por quanto tempo a gente vai conseguir manter uma quarentena, né? Porque da forma que eu vejo, a Europa está tentando manter o máximo possível de quarentena e quando chegar o verão eles vão poder reabrir, né? Mas no Brasil a gente está indo em direção ao inverno, né? O que tu acha? Que vão abrir, esse é papo, cara. Tu acha que vão reabrir a Espanha? Morreram 750 na Espanha, outro dia 600 e tanto, outro dia 500 e tanto, sabe? Isso é história de que a gente achava isso, não, o vírus não é ruim no verão, no inverno que ele é pior, tem todas as doenças respiratórias. Isso a gente dizia na época que a China nos mentia que era uma gripe comum, um resfriado, é uma gripe. A gente sabe hoje em dia que não é uma gripe, que se contagia tanto no verão quanto no inverno, tá? O Brasil é verão e tem gente se contaminando. Será que no inverno vai ser mais? Olha, todas as doenças respiratórias são piores. Acho que no inverno vai se confundir com outras doenças, tá? Mas até pela forma de contágio, sim, isso eu acho que é far-fetch, sabe? Achar que não, que agora que no inverno vai ser pior. Não tem como saber isso. A gente não conhece o vírus ainda, tá? Ele não é que nem a influenza, em que um vírus que faz mutações, que a gente pode infectar de novo. É um vírus diferente, um vírus bem diferente. Em relação à estratégia de, talvez, eu já ouvi gente falando assim, não, porque tem que abrir agora, porque ainda é quente, porque se for realmente abrir no inverno, vai ser problema. Eu acho que isso vai ser uma baboseira, porque se abrir agora, terão muitos infectados ao mesmo tempo. Os serviços de saúde ainda não conseguiram se preparar. Eu sei que está tendo muita gente de Porto Alegre e do resto do Brasil se organizando, se preparando para enfrentar essa crise. Então, quanto mais a gente conseguir atrasar isso aí para que se tenha a estrutura de ventiladores, de rede de oxigênio para atender esses pacientes, a gente vai evitar uma tragédia, tá? Eu sei que tem essa questão econômica que se não trabalham vai morrer gente de fome, e vai mesmo. Então, eu não sou contra que se abra, eu sou a favor que se abra. Eu acho que tem que abrir os negócios, só que não vai abrir o negócio sem testar todo mundo, sabe? Pega o modelo de sucesso da Coreia do Sul,
em que eles testaram toda a população, todo um prédio de um negócio, de um business, aí quem está negativo trabalha, sabe? Quem está positivo tem que ficar em casa. Aí isso é interessante, isso é muito bom. Se tu puder chegar para uma empresa aí qualquer aí de Porto Alegre e dizer, qual que é abrir o Oaks? Pô, abre o Oaks, mas testa todos os funcionários lá, tá? Ou qualquer outra empresa, sabe? Abre uma empresa, testa todo mundo. Ótimo, isso é uma maravilha, tá? Eu acho que, em relação à quantidade de testes, a gente ainda está muito longe disso, de capacidade de produção. Não estou nem falando de quem eu acho que deveria pagar pelo teste. Tá? Eu acho que talvez seja caro e eu não acredito em que o setor público vai ter condições de gerar uma crise num país de uma dimensão como é o Brasil, que é muito mais desorganizado que Israel, que é um país pequenininho e bem organizado. Eu acho que o Brasil não teria condições de chegar o Bolsonaro lá de cima e dar uma ordem que vai ter eficácia em todo o país. Eu acho que não vai ser dessa forma. Mas agora, liberar-se no momento que conseguirmos produzir mais testes e que as empresas possam testar todos os funcionários para que eles possam abrir e trabalhar, olha, quanto antes melhor, quanto antes melhor. Eu compartilho dessa visão. Eu acho que a gente tem que reabrir o quanto antes, senão a gente vai ter um colapso gigante da nossa economia. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento que se a gente abrir de forma desorganizada e despreparada, a gente vai ter que enfrentar um lockdown mais severo ainda, porque o governo não vai ter alternativa se não fazer um isolamento muito mais radical para evitar um desastre gigante, né? Então, se a gente sair agora para uma abertura nesse momento, onde certamente a gente não tem teste suficiente, não tem um setor de saúde preparado para receber Sim. as pessoas que vão ficar doentes para fazer a recuperação dessas pessoas, vai ser um desastre de saúde pública gigantesco, né? Isso. O Brasil é um país muito grande, tá? É um país muito grande, sabe? Que eu tenho orgulho, assim, de ser brasileiro, porque em situações assim de crise, o brasileiro se dá bem, dá um jeito, trabalha, se une e resolve. Tanto autônomos, empresas, sabe? Então, tem universidades boas, tem condições de produzir insumos assim para tu conseguir produzir mais testes, tá? Eu não acredito que possa chegar o governo e dizer, não, vamos testar toda a população do Brasil. Isso não é viável, isso é irreal. Né? Sabe, isso é uma questão que acho que não tem como, o Brasil é muita gente, mas que talvez as empresas possam testar seus funcionários para poder abrir. Eu acho que esse por aí que é o caminho, tá? Porque o dinheiro até para pagar esses testes, se esperar que vai ser tudo dos impostos das pessoas, vai acabar prejudicando os mais pobres, como sempre. E se tu deixar onerar, por exemplo, as empresas a poderem pagar, vai sair das pessoas que têm as condições e o interesse de reabrir os negócios, né? Que é todo mundo. Né? Vai sair o dinheiro das pessoas das grandes empresas que têm o interessante ter o lucro e garantir riqueza para as famílias e tudo mais. E conforme você vai ganhando escala na produção e você vai aumentando a velocidade, os testes rápidos vão barateando, né? O que era R$ 75 um teste há pouco tempo, provavelmente hoje já deve estar bem mais barato esse teste rápido, né? E como está o mundo inteiro demandando, né? Tem muita gente pesquisando formas baratas de fazer testes, isso vai ganhando escala, né? Isso vai ganhando muito dinamismo. E já tem várias startups produzindo vários testes diferentes, né? Em Israel, que é um polo de startups, já deve ter vários tipos de testes rápidos diferentes nesse sentido também, né? Não, mudou, a gente demorava 4 dias, a gente chega em 8 horas o nosso resultado, sabe? E agora eu já ouvi falar de testes que dão em testes de 15 minutos, né, também. 15 minutos. Chegou agora, recentemente, tem uma empresa aqui em Israel que atende, que é tipo um pronto atendimentozinho particular, que eles têm por todo o país. Começaram a testar os pacientes assim, tá? Com esse teste rápido. Eu acredito, é óbvio que logo mais vai ser um teste bafômetro, sabe? Que tu pode testar todo mundo. Eu acho que ainda não estamos nisso aí, né? Mas eu acho que é por aí que vai. O mundo vai mudar depois desse vírus, né? Não será igual sempre foi. Porque ainda tem esse fantasma de qualquer pessoa, tá? Poder pegar uma doença grave. Não se sabe se não vai ter uma mutação, daqui a pouco ser um vírus pior, né? Então, eu acho que vai ter muita coisa diferente, né? E a gente tem que, como humanidade, aí, entender a forma de desviar desses obstáculos e seguir a vida, seguir trabalhando, seguir produzindo, né? Seguir vivendo, sendo alegre, vendo os amigos, indo nas praças, indo na praia, né? Mas de forma inteligente, né? Sim. Não dá para querer se atirar e depois sofrer todas as consequências que está acontecendo na Itália, na Espanha.
Estados Unidos. Ainda sobre essa questão, no Israel tem uma pesquisa bastante avançada com relação à vacina, uma vacina oral, que era uma pesquisa, na verdade, para uma vacina para bronquite, se não me engano, e eles adaptaram a pesquisa e estão com testes bem avançados, né? Tu acredita que isso pode ser um caminho próximo para uma bem solução? otimista, tá? Eu sou bem otimista em relação às políticas de Israel, porque isso que eu falei que tem algumas questões de ter um governo forte que investe e quebra qualquer barreira em situações de crise. Então, o processo de regulação para vacinas e de biomedicina é muito rápido agora, é imediato. Se passa por cima do que for para fazer teste. E tem uma participação forte da iniciativa privada, né? Pesquisando. Na verdade, tem muito doador. Já tem muito doador. Então, por exemplo, tem o Instituto Weizmann, por exemplo. Tem a própria Universidade de Ben Gurion. As universidades aqui recebem investimento de pessoas, tanto de pessoas que querem doar, quanto de pessoas que querem pegar um percentual de uma invenção que possa ser feita, né? Então, tem verba. Trabalha com pesquisa em emergência, em ultrassom. Então, tem empresa que pega uma verba do governo, uma verba da empresa, para pagar para uma inteligência artificial para identificação de imagens. Então, tem muito investimento que vem de todos os lados, tá? Em relação à verba pública, em relação aos nossos impostos, que vai para a área de pesquisa é muito alto. E, além disso, tem empresas que dão, e muitas pessoas do mundo que, pela causa, pelo sionismo, investem na pesquisa israelense, em universidades, em pessoas que trabalham aqui. Interessante. Cara, a gente já vai se encaminhando para o final. Eu queria, assim, para a gente fechar essa questão de Israel. Como é que está hoje a situação, as pessoas aí? Está todo mundo em quarentena no país inteiro? Ou isso é avaliado cidade por cidade? Comércio é só farmácia e restaurante? Como é que está farmácia, supermercado e restaurante? Como é que está a questão econômica? Pacotes de ajuda à empresa, assim, saindo um pouco da área de medicina, né? Como é que tá isso aí? Dá uma comentada geral isso. E como é que tá, assim, a previsibilidade? O governo dá alguma previsão temporal? Esse é um esforço de 15 dias, nós estamos com essa iniciativa. Não tem previsão. Não tem previsão e é militarmente a coisa, todo mundo quarentena, geral, como é que é a situação? É o país inteiro. Não tem previsão. A gente não tem essa previsão, tá? Isso que eu falei, foi evoluindo, assim, progressivamente. Primeiro com alguns cancela eventos, cancela aqui, cancela ali. Faz 2 semanas que ela não pode sair. E é no país inteiro? Tu sai de casa. Todas as cidades? No país inteiro. Tu sai de casa, tu paga uma multa de 5.000 shekalim, que é 5.000 reais, e reincidente pode ficar 6 meses na cadeia. Tá? Caraca. Eu não sei se realmente tem gente assim prendendo as pessoas e multando. Não sei se isso está acontecendo, né? Porque eu tô em casa e tá todo mundo em casa. Mas, por exemplo, é o seguinte, o que está aberto? O mercado os supermercados, as farmácias, restaurantes de entrega estão abertos. E tem alguns cuidados, por exemplo, eu chego no mercado, tem um determinado número de pessoas que podem entrar ao mesmo tempo e fica uma fila na rua, a cada 2 metros ou 3 metros fica uma faixa onde tu pode esperar, que daí sai e entra. Tu entra no mercado e te dão uma luva. Então tu faz as compras todas com luvinhas cirúrgicas, né? Então tu faz compras e tudo mais. Na rua tu vê todo mundo de máscara e luva. Tu fez um comentário interessante que era sobre o uso de máscaras. Parece que está mudando um pouco o entendimento sobre isso e aqui no Brasil está começando essa discussão. A República Tcheca parece que tem sido pioneira no uso de máscaras em público e tal. E na Ásia muita gente usa máscaras, né? E isso tem sido, parece que não sei se é verdade, que isso parece que tem sido bastante um diferencial na recuperação lá ou no combate para isso não se disseminar muito. Qual é a política de Israel sobre o uso de máscaras? Não existe uma determinação, sabe, do governo para usarem máscara, mas todo mundo usa, tá? Todo mundo usa. Existem alguns protocolos do nosso hospital e todos os outros do país que todo mundo usa máscara em hospital, né? Então, nos mercados que a gente vai, parecido. A secretária que está lá, tá também com máscara e luva. A senhorinha lá do mercado que passa as compras também de luva e máscara, sabe? Todo mundo. E nas ruas as pessoas também saem de casa, muita gente usando máscara. A maioria. Tu vê gente assim sem máscara, né? Mas a maioria de máscara. Legal. Até falei com a minha esposa aí, um cara sem máscara, né? Olha, um cara tem máscara. Pô, deve estar cagado. Né? Porque todo mundo tem gente, o cara aqui, né? Então, sabe?
Tá todo mundo de máscara Entendi, e luva. entendi. E falei, Cara, exceto aquelas comunidades que eu te falei, né? Que daí o pessoal não usa e estão se contaminando. sim. Os ultra-religiosos, digamos assim. Isso. Cara, queria te agradecer muito pelo teu tempo aí, por ter compartilhado tua visão aí, como Israel tem enfrentado isso e a tua realidade no hospital. Deixar dar uma mensagem final, passar um pouquinho da tua visão aí, para fazer alguns comentários aí também do que tu quiser passar de mensagem para o pessoal. Bom, eu acho que a gente tem que pegar bons exemplos, entender os bons e os maus exemplos que aconteceram no mundo para criar as políticas do Brasil, né? Eu tô longe do Brasil, né? E agora a gente está numa outra guerra mundial em que eu estou tentando lutar por Israel e pelo Brasil ao mesmo tempo. Tudo que eu posso eu levo para o Brasil de equipamento, de conhecimento, né, de troca de informações, né. Eu tô otimista em relação ao Brasil, eu acho que demorou um pouquinho para chegar no Brasil, os brasileiros estão levando a sério, estão se protegendo, e eu acho que tem muita gente com altíssima capacidade intelectual no Brasil que vai conseguir descobrir novas formas de superar esse vírus. O Brasil tem uma tradição, uma história de ser muito bom com saúde pública, né, da revolta da vacina, aquelas coisas todas, né, de pessoas brilhantes na história da humanidade, da história do Brasil, que descobriram muita coisa, doenças de Chagas, cirurgias cardíacas e por aí vai. Então eu estou otimista em relação ao Brasil, acho que a gente vai conseguir, de alguma forma, superar as dificuldades, né, e que, por enquanto, né? Fiquem em casa, se tiverem que sair, cuidem de si, luvas, máscaras, lavem as mãos, tá? Que o obsessivo compulsivo diz, eu tinha razão, né? Porque é o momento, tá? Bom trabalho para ti, Bernardo. Muito prazer conversar contigo, tá? E o que precisar, à tua disposição. Feio, cara. Valeu, muito obrigado pelo teu tempo aí, cara. Valeu pelas ideias, pela troca de ideias aí, pelas informações. Acho que ajudou bastante o pessoal a se informar um pouco mais e saber um pouco da realidade de Israel, que é um país que tem uma reputação aí de bastante investimento em tecnologia e, enfim, tem uma estrutura mais organizada em termos de governança e em termos de saúde também. Então, acho que dá para trazer um pouco de uma realidade diferente da nossa e uma visão um pouco diferente também, para a gente fazer um contraponto também, tá? Valeu, cara. Obrigado. Uma boa noite para ti aí em Israel. Um forte abraço.